A partir de agora, Estúdio Livre. Estúdio Livre. Muito bem, começando mais um podcast Estúdio Livre. Estou gravando no dia 15 de março, às 16 horas e 7 minutos, uma segunda-feira. Semana passada nós tivemos um tema bastante descontraído. Desta vez, em termos artísticos, é um tema muito bacana, mas o assunto em si é um tanto quanto grave, é importante que se fale e, portanto, merece uma atenção especial de toda a sociedade, de todos nós, não somente os profissionais da psicologia, como também profissionais de outras áreas e também da comunicação, obviamente. Agradeço mais uma vez a sua sintonia em nosso podcast Estúdio Livre. Estúdio Livre. Na edição número 6, eu vou conversar com a Liliane Gomes, que já foi, inclusive, minha professora na graduação de psicologia. Ela é mestra em psicologia pela Universidade Federal de Rondônia, é graduada em psicologia pela Faculdade da Amazônia Ocidental, a antiga FAAL, onde eu também fiz minha graduação, e hoje é UVERS, e é graduada em Letras, Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Acre, UFAC. Atualmente é professora do Magistério Superior do curso de Psicologia lá na Universidade Federal do Acre e membro do Laboratório de Estudos e Pesquisas Feministas em Saúde Mental, Cultura e Psicanálise. E justamente vamos falar sobre um livro que a Liliane lançou recentemente e que chama a atenção justamente para as causas femininas, principalmente quando o tema, o assunto primordial envolve abuso, violência e essas relações como um todo. Liliane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Estúdio Livre. Estou muito feliz por você ter vindo aqui bater um papo com a gente. Muito obrigado. Quero inicialmente agradecer por esse espaço, poder falar sobre uma temática importante na nossa sociedade, principalmente se a gente considerar o contexto em que a gente vive, O estado do Acre é o estado, em proporção ao nível populacional, o maior estado com maior índice de feminicídio, Então, eu acho super válido, contar com um espaço como esse para poder falar dessa temática. Uhum. É uma temática que eu já pesquiso há um tempo. Para um estado tão pequeno, ter uma estatística, estar inserido em uma estatística como essa é muito sério e a gente não pode fechar os olhos para isso, porque dá aquela impressão, quem não vive essa situação ou quem nunca viu, pode imaginar que esse universo é tranquilo, mas de fato você que fez a pesquisa viu e percebe que não é, Liliane? Na verdade, a violência contra a mulher ela está presente em todas as classes sociais, A condição de gênero ela afeta a qualidade de vida das mulheres, independente do contexto em que ela esteja. E no contexto brasileiro, onde há uma cultura muito forte pautada, pelo machismo, pelo patriarcado, isso vai se apresentar de uma forma ainda mais evidente. Com certeza. Antes de nós adentrarmos exatamente na produção do seu livro, na ideia de criar o livro, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você. Eu fiz um breve resumo aqui do seu currículo, mas a parte mais divertida, você riu, é a parte mais bacana é quando você mesma, ou meu entrevistado, minha entrevistada, fala sobre a sua vida, a sua carreira. Mas, para facilitar, fala pra gente por que você escolheu a psicologia, ou foi aquela fala clássica, a psicologia te escolheu, como é que foi? Vamos lá, eu diria que a minha trajetória formativa foi me conduzindo a esse caminho, Não é algo que eu tinha uma ideia de fazer, até porque nem tinha psicologia aqui no estado, então inicialmente eu não pensava sobre isso. Mas durante a minha graduação em letras, eu tive contato com textos de abordagem psicanalítica e aquilo me fascinou muito, A professora Simone foi uma das professoras que trouxe esse conteúdo para o curso de letras, e aí num contato ainda com a literatura e a psicanálise,
né, eu passei a me interessar por esse campo, mas ainda assim não tinha muito conhecimento sobre o que eu precisava fazer, que caminhos eu devia percorrer. E foi então que abri o primeiro curso de psicologia aqui no Acre, né? Então eu acabei fazendo parte dessa primeira turma de psicologia do Acre, exatamente a partir desse contato que eu tive já no curso de letras, né? Não era algo que eu tinha despertado antes. Então quer dizer que o curso de letras veio antes, né? Eu estava lendo aqui o seu currículo, eu achei que letras tinha vindo depois. Então, na verdade, foi o contrário, né? Foi. Que bacana. Mas o mestrado, lógico, ele veio a partir da psicologia, né? Isso. O mestrado foi algo também não planejado. Quando eu concluí a formação, a professora me incentivou, né? Olha, abriu a seleção do mestrado, você deveria fazer. E aí eu conversei com ela que eu achava melhor não, que achava que não era o momento, que eu deveria me preparar pelo menos um ano para tentar a seleção, e ela falou que não, que eu estava pronta, que eu deveria tentar logo. E aí aquelas palavras tiveram um peso, assim, e eu acabei tentando, e deu certo. E aí eu acabei me encaminhando, né, pelo mestrado. O mestrado abriu muitas portas para mim, muitas oportunidades. Pude vivenciar muitas coisas a partir dessa experiência. E esse livro também, eu diria que faz parte desse percurso formativo que também passa pelo mestrado. Né? Então, é um pouco dessa trajetória. Certo. E como é que você se envolveu com essa temática envolvendo causas feministas ou violência contra a mulher? Isso já veio antes ou se desenvolveu também junto com o mestrado? Como é que isso ocorreu? Isso foi algo que surgiu a partir da graduação. Então, geralmente, a gente tem algumas experiências na graduação e também algumas referências de profissional, né, a partir do contato com as docentes do curso. Então, já no primeiro e segundo ano do curso, eu tive contato com a Madi, né, que hoje é minha colega de trabalho. Ela foi minha professora e ela pesquisava sobre essa temática, né. Eu tive a oportunidade de ser bolsista voluntária de pesquisa dela. Então esse foi o meu primeiro contato com essas temáticas e acabou que essa temática permaneceu, né, ao longo do meu interesse formativo, do meu desenvolvimento. Essa temática ela continua presente a partir dessa experiência que eu tive com a professora Madi e que também se desdobrou num estágio, né. Também tive a oportunidade de realizar um estágio na Casa Rosa Mulher. E lá tive contato direto com essa problemática. Sim. Inclusive a professora Madi já foi nossa entrevistada aqui 2 vezes no ano passado, quando o podcast se chamava Diário Psi, porque no ano passado, quando eu iniciei, era Diário Psi, porque era um podcast temático exclusivamente sobre psicologia, mas esse aspecto da comunicação, ele acabou me impulsionando a ampliar um pouco mais. Então, somente sobre psicologia eu me senti um pouquinho de mãos atadas. Eu queria ampliar os diálogos, então criei o Estúdio Livre e, obviamente, os temas da psicologia eles vão estar sempre inseridos, porque o propósito primordial do podcast é falar sobre comportamento, e comportamento tem a psicologia obviamente envolvida. E Liliane, acerca do livro, vamos adentrar, enfim, na temática do livro. Como é que a ideia de escrever o livro surgiu? O que foi que te impulsionou, te incentivou a escrever esse livro? Eu vejo que tem uma temática. Embora eu esteja em dívida, não tenha lido o livro ainda, mas vou ler, tem ali também aspectos teóricos que a psicanálise vem à luz para trazer algumas explicações. Estou certo ou vai além disso também?
Então, o livro ele é dividido em duas partes. Ele tem uma parte teórica, que vai estar fundamentada na psicanálise, mas que também traz alguns aspectos da nossa cultura e até da própria literatura, né, sobre o amor, sobre o romantismo, sobre como a vivência amorosa se constitui na nossa sociedade um ideal de felicidade. E a segunda parte, a gente vai ter os relatos clínicos, né, que foram levantados a partir da escuta analítica, né, com a autorização dessas mulheres, para que a gente possa ilustrar um pouco mais e tentar pensar essa problemática a partir do discurso dessas mulheres, e não só da teoria, né? Então, essa segunda parte, ela faz esse contraponto entre a vivência dessas mulheres em relações abusivas e o que a teoria vai dizer sobre isso. Sim. Estúdio Livre. Estúdio Livre. Então é importante o nosso ouvinte entender, e aquele que posteriormente for adquirir o livro, que essas informações que estão lá contidas, elas são verídicas, né? Isso. Fazem parte da sua experiência clínica também, né? Isso, são relatos da clínica a partir do atendimento de mulheres que vivenciaram relações dessa natureza. E que, na verdade, essas relações, elas são muito comuns, né? A maioria das pessoas acha que acontece sempre com o outro, né? Mas seja numa ameaça, seja numa forma de coibir, de constranger a mulher, ou numa violência física propriamente dita, isso está muito presente na nossa cultura, né? Então, muitas vezes a gente acha que é algo distante, que é algo que só acontece com outras pessoas, mas numa realidade brasileira, é possível dizer que grande parte das mulheres já viveram relações abusivas em algum momento da sua vida. Sem mesmo ter consciência disso, né? Isso, sem mesmo ter consciência disso. Até porque muitas vezes há uma naturalização, né, dessas relações abusivas, muitas vezes são interpretadas como uma prática de cuidado. Né? Ele fala dessa forma porque ele tem ciúme. Ele me trata dessa forma porque ele tem medo que eu o abandone. Então, muitas vezes, interpretada de uma forma equivocada, essa mulher ela vai se apagando, se diminuindo, né, no intuito de sustentar uma explicação aí para a manutenção dessa relação. Aqui na nossa região, eu não tenho dados nem mesmo de pesquisa e nem empíricos sobre isso que você está falando, mas de uma maneira que envolve o nosso cotidiano. Por exemplo, essa impressão que se tem de que muitas mulheres, principalmente o que hoje são mulheres idosas, de terem introjetado esse comportamento que é típico do patriarcado e do machismo e de se colocar naquela situação de inferior ou de pessoa reprimida e que tem que obedecer a essa suposta superioridade do homem, do marido, e isso vai passando de geração em geração para o filho homem, para a filha mulher. Isso é só uma impressão ou de fato isso acontece? O que é que você já observou sobre isso? Então, a gente pode partir do geral para aquilo que é particular das mulheres. Em nível geral, a gente pode pensar que a busca de uma realização amorosa, ela é comum na nossa sociedade, né? Com as transformações sociais, a gente vai ter uma modificação na forma de vinculação. Então, se antes, por exemplo, era o pai e a mãe que arranjavam o casamento da filha e do filho, já ele não poderia escolher, a gente, né, nesse modelo social, supostamente a gente já pode escolher, a gente não aceita mais essa configuração em que o outro decida quem vai ser nosso parceiro amoroso. Por outro lado, isso vai ganhar pesos distintos para os homens e para as mulheres. Né? As mulheres que por muito tempo estiveram privadas do ambiente acadêmico, do mercado de trabalho,
Essas mulheres, elas vão ter muitas vezes na vivência amorosa a realização de um ideal, né? Uma forma de, vamos dizer, uma salvação, né? Esse homem, esse príncipe encantado que vai vir, que vai me tirar dessa condição. Enquanto os homens, eles, ainda que tenham esse anseio por uma parceria amorosa, muitas vezes eles têm outros desejos. Tem uma frase da Valesca Zanello que eu gosto muito, que ela diz que os homens são ensinados a amar muitas coisas, as mulheres são ensinadas a amar os homens, né? Então isso faz com que as mulheres, o universo feminino, fique restrito a essa expectativa de uma vivência amorosa feliz, de um casamento, de uma realização que está muitas vezes restrita ao âmbito doméstico. E quando isso acaba não correspondendo na realidade ao que essa mulher sonhou, a gente vai ver aí manifestações de forma de sofrimento psíquico, né, e uma tentativa de tentar consertar as coisas também, nessa ideia de que as mulheres teriam que salvar o casamento, as mulheres seriam responsáveis por resolver algo nesse âmbito, né, como se fosse uma dimensão em que as mulheres teriam essa responsabilidade exclusiva para si, né, e enquanto os homens não são interpelados da mesma forma a respeito dessa temática. Então a gente vê muitas vezes, até a partir dos contos de fadas, se a gente for ver as narrativas, elas estão muito implicadas nisso, né, nessa ideia de que uma mulher realizada é uma mulher que tem um parceiro amoroso, uma família, filhos. Então é a partir desse ideal. E quando essa mulher, ela muitas vezes casa ou tem filhos, mas ela encontra nessa parceria uma fonte de sofrimento, ela passa a se questionar, a se culpar, né, a achar que o problema é com ela. E aí a gente vai ver uma série de desdobramentos a partir disso. Bem interessante. E o nome do livro, para você que está acompanhando o nosso podcast, é Os Sintomas e Hematomas do Amor. A editora, qual é o nome da editora? Apis? Apris. Apris, tá. Ali um R. E por que exatamente esse nome? O nome da Liliane completo, gente, está aqui na capa do livro, tá? É Maria Liliane Gomes dos Santos. Mas, entre todos nós, é só Liliane. Então, o nome do livro vem de um poema do Paulo Leminski que fala do amor, conheça os sintomas e os hematomas. E em termos psicanalíticos, a gente pode pensar a relação amorosa também como uma relação sintomática, muitas vezes, né, que vem falar das nossas feridas, dos nossos traumas, das questões não elaboradas na nossa vivência familiar e que muitas vezes acabam se repetindo em outros relacionamentos. E nessa repetição, muitas vezes a gente tem aí marcas, né, hematomas dessa vivência sintomática que muitas vezes se configuram as relações amorosas. E, digamos assim, vamos usar termos simbólicos. Seria possível eliminar esses hematomas ou curar esses sintomas, trazer essa mulher para uma vivência mais bem realizada, melhor qualidade de vida? Pela sua experiência, você consegue observar isso? Você poderia nos dizer se isso é possível? Possível mas é importante também que a gente possa oferecer uma escuta qualificada profissional que não tenha a pretensão, vamos dizer assim, de salvar essa mulher a todo custo. Porque muitas vezes, quando você tem um anseio muito grande de salvar essa mulher, você não consegue ajudá-la. Eu diria que isso é um dos motivos pelos quais a gente não atende ninguém da família, a gente não atende parentes, a gente não atende amigos. Por quê? Imagina você ver uma filha numa situação como essa, você vai querer fazer algo imediatamente, você não vai conseguir esperar que ela elabore isso, que ela possa pensar sobre isso. E muitas vezes essa transformação ela exige tempo e um processo.
É claro que numa situação que o profissional veja que aquela pessoa está correndo risco, né, iminente, que possa acontecer um feminicídio, ele vai precisar agir imediatamente. Mas em muitas situações a gente vai precisar desse tempo, né? Essa mulher, ela internalizou esses valores, essas ideias, e não vai ser simplesmente um discurso racional, né, ou uma crítica que muitas vezes essas mulheres ouvem: ah, você tá assim porque você quer, ah, porque você aguenta isso, eu já lhe avisei. Então muitas vezes essas mulheres são julgadas, mas não há um tempo para elaboração, para repensar a sua história de vida, os seus relacionamentos amorosos, né, o sentido de estar nessa relação e de que forma, em alguma medida, ela pode ou não colaborar para que isso se mantenha. Então, é necessário um tempo e, em algumas situações, também é necessária uma atuação interdisciplinar. Né, nos casos em que há uma dependência econômica, por exemplo, essa mulher vai precisar de um suporte financeiro, de uma rede de apoio, para que ela realmente possa estar segura de tomar uma decisão no caso de um rompimento. Estúdio Livre. Nessas situações corriqueiras, de acordo com aquilo que você observou no seu estudo e na produção do livro, você identificou algum transtorno agregado a esse... Bom, o transtorno em si já gera um sofrimento psíquico, mas outros transtornos que se desenvolveram junto com essas relações abusivas, alguns específicos, ou pelo seu estudo, existem aqueles que são mais comuns nessas situações? Então, isso não foi algo que foi o foco do meu estudo, mas existem outros estudos que vão falar sobre isso nessa área. E eles vão apontar, por exemplo, a depressão, né, e os transtornos ansiosos como muito comuns nesses casos. Então, essa mulher passa a vivenciar uma violência sistemática. É importante dizer que muitas vezes essa violência é um ciclo, né? Ela começa às vezes com uma piada, uma forma de ridicularizar a mulher na frente de outras pessoas. Depois, às vezes, o homem bebe um pouco mais, dá um empurrão, pede desculpa. E isso vai evoluindo até que muitas vezes essa mulher ela vai sofrer uma agressão muito brutal, né? Não é uma coisa assim, muitas vezes do dia para a noite, isso há uma evolução. E geralmente nesse processo de evolução, ela vai passar por ciclos, né, que culminam na violência, mas que muitas vezes são seguidos por o que a gente chama de lua de mel. Então esse homem que agride, muitas vezes, na sequência ele faz uma série de agrados, ele se declara, ele fala que não tem mais sentido viver se não for com essa mulher. Então ele dá a ela um lugar especial que muitas vezes ela nunca teve, ainda que no outro momento ele venha agredi-la, né? E aí essas oscilações, né, entre ser essa pessoa que é agredida, que é humilhada, que é maltratada, e ser alguém que é tudo na vida desse homem, né, gera uma certa instabilidade, uma certa ansiedade, né, por não saber em qual momento vai irromper a próxima agressão. E muitas vezes também a presença de um humor deprimido decorrente de todas essas vivências. A professora Madi, inclusive, fala que nós homens é que devemos trabalhar entre nós mesmos essa questão do machismo, do patriarcado, e nas entrevistas que ela concedeu aqui para o podcast, ela reforçou bastante essa ideia. E eu não havia pensado sobre isso e, de fato, é uma verdade, assim como a própria mulher luta, através dessa união de forças, pelo seu direito. Seria possível, ou você conseguiu observar, de fato, uma mudança por parte do homem, não somente da mulher, em relação a esse comportamento disfuncional? Ou isso é mais difícil acontecer? Como é que você observa isso? Então, eu nunca acompanhei homens, né? Nesses casos que eu acompanhei sempre foram mulheres.
Mas, há um tempo atrás, acredito que 2013, 2014, existia um serviço na Secretaria de Direitos Humanos que era exatamente uma parceria com o Tribunal de Justiça e que trabalhava com esses homens, né, que tinham cometido violência contra a mulher. E um dos trabalhos que eu assisti sobre o desenvolvimento mesmo dessa atividade nesses setores, era de um resultado positivo, né, de muitas vezes uma não reincidência. É claro que muitas vezes isso precisa de um tempo maior, né, às vezes esses programas eles têm uma eficácia, mas pode ser limitado em decorrência do tempo. Às vezes a pessoa, por exemplo, participa de 10 reuniões, mas ela precisava elaborar outras coisas que vão demandar um tempo maior. Então, a gente não pode pensar assim numa receita, né, em algo assim como se fosse algo mágico. Eu vou chamar esse homem, eu vou conversar e ele vai mudar. Porque muitas vezes esse comportamento ele está atrelado também a questões internalizadas, a vivências anteriores, né, a essa referência de que esse homem não pode perder e diante de uma perda ele precisa reagir. E essa reação muitas vezes é uma reação enérgica e essa ideia de como se a mulher fosse sua propriedade. Então, isso são questões que precisam ser trabalhadas, né, dentro de um espaço de uma escuta qualificada. Mas eu diria que a gente precisa começar, né? A gente precisa fazer esse movimento, tanto as mulheres quanto os homens, não nessa perspectiva de uma solução fácil, rápida, porque realmente é uma problemática complexa que é atravessada pela cultura, então demanda um tempo para mudar, não é só mudar a lei, por exemplo, a lei é extremamente importante, mas o fato de você mudar a lei não necessariamente não faz com que as pessoas no outro dia acordem e pensem diferente, né? É uma transformação gradativa. Mas é importante que a gente possa realizar esse movimento, né? É importante que a gente possa estar aberto a repensar o nosso lugar na nossa sociedade, como os nossos papéis, né, a partir da condição de gênero, eles influenciam nas nossas escolhas, nos nossos ideais, nos nossos comportamentos. Sim. Os filhos, falando agora dos filhos dentro dessas relações disfuncionais. No livro você tem a sua pesquisa, né? Ela traz alguma informação acerca disso? Ou de uma maneira geral, como é que ficam os filhos nessa situação em termos emocionais? E como seria o melhor procedimento em relação a eles? Porque eles estão ali no meio, e muitas vezes, de todo aquele turbilhão de conflitos e de violência e, de alguma forma, eles acabam também sendo atingidos, hein? Então, esse também acaba não sendo o foco do livro, mas eu já li estudos, né, que vão trazer os filhos como foco, né, e pensar nos prejuízos gerados diretamente sobre crianças que vivenciam relações dos pais marcadas pela violência, pelo abuso. E a gente já tem dados no Brasil sobre isso que vão mostrar inúmeros prejuízos, né, que vão estar presentes no processo de desenvolvimento, no processo de aprendizagem, na vivência afetiva dessa criança. Então, ela vai ser afetada diretamente, né? E só que muitas vezes as pessoas que deveriam proteger, ela não estão em condições, né? Elas acabam não protegendo e essas crianças passam a estar numa condição vulnerável, né? Em vários aspectos. Sim. Uma coisa que me veio, você um pouco antes falou sobre também a vulnerabilidade econômica, financeira dessa mulher, que muitas vezes fica atrelada a esse marido agressor, mas existe a possibilidade também de uma mulher que seja, digamos, financeiramente independente, bem-sucedida, também ser envolvida e ficar à mercê desse ciclo de violência, Liliane? Então, esse é o quadro que eu mais observo.
ainda que existe a questão econômica, mas na maioria das vezes não é a questão econômica que mantém a relação. Na maioria das vezes é a dependência afetiva mesmo. Então, mesmo mulheres pobres, por exemplo, mas muitas vezes essa mulher, ela vive uma condição de pobreza, mas ainda assim é ela que sustenta a família, mesmo numa condição de pobreza. Muitas vezes esse homem, ele acaba desempregado, acaba num quadro de dependência alcoólica, alguma coisa assim, e ele não consegue manter o emprego. E aí essa mulher acaba sustentando, e às vezes também isso se coloca para ela como um impedimento, porque ela diz: como é que eu vou deixar ele sozinho na rua sem nada? Ele não tem nada. Então nós mulheres somos educadas para ocupar esse lugar de quem cuida, de quem protege, de quem dá assistência. Então assumir para si mesmo que vai fechar a porta, que ele é um adulto, que ele vai precisar se virar, que ele vai precisar procurar um emprego e assumir a própria vida, para as mulheres às vezes se confrontar com essa imagem, né, que pode recair sobre si, é muito doloroso. E aí muitas vezes essa mulher não consegue se ver como essa que abandona, que fecha a porta, que não se importa. Estúdio Livre. Essa dependência afetiva, ela pode classificar, considerar que de fato o que sente é amor, ou seria algo que ela não consegue definir muito bem, esse sentimento? Como é que você enxerga isso? Então, em termos psicanalíticos, a gente considera que é amor, porque a nossa forma de conceituar, ela não está atrelada a essa ideia de um amor cristão, só benevolente, né? A psicanálise considera o amor como uma vivência ambígua, como uma vivência marcada tanto por elementos positivos quanto negativos na direção com esse outro. E também implica uma experiência narcísica. Então, quando eu amo, há uma demanda por ser amado, né? Quando eu amo, há uma demanda pelo um reconhecimento desse outro que eu amo. Então ela compreende sim essa vivência como uma vivência amorosa. Uma mulher que sofre violência doméstica e que de alguma forma se fecha, vou usar um termo comum, se fecha para o amor, se fecha para outras relações e terá muita dificuldade futuramente de se envolver amorosamente com outro homem. Nesse caso, essa mulher precisaria de acompanhamento, precisa de ajuda psicológica, ou isso também é natural e precisa ser elaborado de forma natural com o passar do tempo? Como é que isso poderia ser manejado? Então, isso geralmente a gente define caso a caso, né? Isso precisa ser uma questão para essa mulher, isso precisa incomodá-la, ela precisa se inquietar a partir disso. Porque essa ideia, por exemplo, de que se ela não se relacionar mais a um problema, ela é muito incutida nas mulheres. Mas, por exemplo, um homem que não tem nenhum relacionamento sério, que fica com uma pessoa aqui e outra ali, mas não assume ninguém, geralmente ele não é questionado assim: nossa, será que ele está traumatizado pela última namorada dele? Nossa, será que ele não quer se envolver porque ele sofre? Ele não é questionado desse lugar, né? Então a gente não pode olhar de fora e achar que tem um problema ali, porque pode ser uma escolha dessa mulher. Sim. E tudo bem. Mas a partir do momento que aquilo gera inquietação, né, que aquilo gera um desconforto, que aquilo gera um sofrimento, é importante que a gente possa ouvir e decidir, né, se de repente uma psicoterapia seria o melhor caminho para que essa mulher possa elaborar essa vivência que ela passou. Interessante como isso é realmente estrutural e está tão incutido, tão forte no inconsciente e no inconsciente coletivo, onde nós estamos imersos, que a gente acaba reproduzindo, estou me colocando nesse bolo, reproduzindo uma ideia e que precisa ser desconstruída de forma natural, e obviamente a gente precisa conhecer, entender esses funcionamentos para justamente
deixar de passar adiante essas informações equivocadas e continuar reforçando essas ideias que colocam sempre a mulher nessa posição de repressão contínua. E a pergunta veio e a sua resposta me fez refletir sobre isso, e realmente é impressionante, assim como acontece com o próprio racismo relacionado às questões de cor, que também é muito comum, que a gente precisa constantemente estar se observando para evitar e também para criar uma nova consciência, uma nova cultura. Isso realmente é bem importante. Isso eu posso dizer que não é algo que é só você, assim, todos nós, mesmo quem pesquisa essa temática, precisa estar aberto a esse processo, né? A cultura, ela é transmitida de modo primordial pela linguagem, e a nossa linguagem é extremamente machista. Geralmente, quando a gente vai xingar alguém no trânsito, a gente usa xingamentos machistas. Então, muitas vezes, se desvencilhar disso é um processo que todos nós estamos passando, né? Não é só você, né? Acho que o mais importante é estar aberto mesmo a esse movimento. Muito bem. Bom, para quem quiser conhecer a sua obra, o seu livro, quiser adquirir, como é que faz? Então, o canal principal de comunicação para ter informações sobre o livro é o Instagram Amor e Sintoma, né? @Amor e Sintoma. Mas, de uma forma geral, posso citar, ele vai estar disponível na Editora Apris, vai estar disponível em outras lojas digitais também, como a Americana, Submarino. Então, vocês vão conseguir comprar esse livro na internet em vários canais, várias lojas. Mas, de repente, se você quer uma informação, se você quer um cupom de desconto para comprar na Apris, você pode entrar em contato nesse Instagram, que eu vou ter o maior prazer de passar todas as informações sobre o livro e de como comprar. Muito bem. O Instagram, esse perfil, ele foi criado exclusivamente para o livro, ou ele veio antes? Como é que você desenvolveu aqui esse perfil? Porque ele é bem temático, ele tá realmente bem envolto na temática do livro, né? Isso, ele foi criado em agosto do ano passado. Eu costumo publicar algumas temáticas, assim, não só sobre o livro, mas geralmente é algo que me inquieta, que eu tenho desejo de escrever, eu costumo publicar nele. Mas aí, com a vinda do livro em novembro, acabei intensificando as publicações muito mais sobre a temática do livro, né? Mas eu diria que ele vai ser um canal de comunicação, mesmo enquanto espaço profissional, né? Para além do livro, espero. Muito bem. E tá muito bonito, vale ressaltar, porque dentro do marketing digital, esse layout que você escolheu, o formato, as cores, realmente ficou muito bonito e parabéns, obviamente, pela produção aqui no perfil, bem como pela produção do seu livro, pela sua pesquisa. Parabéns, Liliane, desejo muito sucesso realmente com outras pesquisas e com este livro que é o primeiro de muitos, eu espero. Eu que agradeço você pelo espaço, pela oportunidade, por a gente estar conversando novamente, né? Depois de alguns anos sem nos encontrar. Mas é muito bom contar com esse espaço para falar sobre essa temática. E qualquer dúvida, né, podem entrar em contato comigo, eu terei o maior prazer de conversar sobre esse tema. Muito bem. Liliane Gomes, muito obrigado por esse bate-papo aqui foi um pouco sobre o livro e foi um pouco, obviamente, sobre você, sua carreira dentro da psicologia e também na docência, que pelo visto eu estou chutando, mas pelo visto é uma das suas grandes paixões, né? Então, ainda tenho alguns planos, né, enquanto profissional, que eu espero retomar, mas a docência é algo muito gratificante para mim, tanto pela relação
com os alunos, quanto pelo fato de que você continua aprendendo, né? Você continua estudando muito. E para mim estudar é um grande prazer, assim, é uma experiência muito, muito boa e muito potente, eu acho, na vida das mulheres. Então, a docência para mim significa um pouco isso, essa possibilidade de continuar me dedicando aos estudos e crescendo. Muito bem, maravilha. Bom, conversei aqui com a professora, mestra em psicologia pela Universidade Federal de Rondônia, graduada em psicologia pela Faculdade da Amazônia Ocidental, a Liliane Gomes. Falamos sobre o seu livro, um livro que é importante, necessário que todos nós, homens e mulheres, conheçamos, para também conhecer quais são elementos que podem ainda estar sendo sentidos, vividos e reforçados em nossa própria vida. Os sintomas e hematomas do amor, que você pode adquirir através dos canais de venda digitais, pelo próprio site da editora Apris, e mais informações, repetindo aqui, você pode entrar em contato com o @amor e sintoma, que é o Instagram da Liliane. Muito obrigado, desejo para você muito sucesso, muitas realizações e até um próximo bate-papo, Liliane. Até mais, boa semana para todos. Muito obrigado. Bom, nosso podcast Estúdio Livre vai ficando por aqui nesta edição. Repito, 15 de março, o dia da gravação do nosso podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que para ouvir é muito fácil, você acessa aí através dos apps de música como o Deezer, Spotify, ou através dos aplicativos de podcast como o Apple Podcast, o Google Podcast e outros aplicativos, inclusive pela playlist que está lá no meu canal no YouTube, o Arif Calacina. Tem uma playlist somente para o podcast Estúdio Livre, tá bom? Na próxima semana a gente volta com mais um bate-papo muito bacana por aqui. Grato pela sua audiência e até mais! Estúdio Livre.